Meu filho, você não vai entender absolutamente nada da Bíblia se você não conhecer o hebraico. Entendeu? Eu não estou dizendo com isso que aqueles que não conhecem não podem ter acesso, mas que aí você tem que usar o bom senso de Allan Kardec. Para mim, Kardec diz que a lógica, a razão e o bom senso devem prevalecer em tudo que você analisa. A religião tem que ser racional, você não pode ser fanático, você não pode ser escravo de dogma, você não pode ser escravo de misticismo, porque o espiritismo é uma coisa cristalina. E Kardec, para minha surpresa, que eu achava que até então o espiritismo era uma coisa que não se coadunava com a Bíblia, Kardec diz com letras bem fortes e bem claras na questão 59 do Livro dos Espíritos, que a Bíblia não contém erros. Nós nos equivocamos ao interpretá-la. E aí, quando você isso no livro, inclusive, né? E aí você vê que quando você vai interpretar a Bíblia, dizem os rabinos, os grandes estudiosos, porque aí eu tiro o chapéu para esse povo, que o próprio Emmanuel tira, que está aí escrito, como Emmanuel diz, quem é que conhece realmente, que a Bíblia é um repositório de símbolos que só os grandes mestres do judaísmo podem entendê-la em sua essência. Então, quando eu comecei a procurar entender, os exegetas, os teólogos, os rabinos, os talmúdicos dizem assim: a Bíblia tem mais de 70 formas de interpretação. Agora, para que você comece a interpretar a Bíblia, a primeira coisa que você tem que fazer, antes de interpretar, é traduzir. Então, se você não traduz corretamente a palavra, meu filho, daí para frente é o jogo de dominó quando as pedras começam a cair. Ninguém segura mais. Então, essa foi a minha grande, vamos dizer assim, luz. Foi a luz que me surgiu, foi buscar o idioma original e começar não a condenar quem não traduz correto, mas chamar a atenção do que Jesus diz em Mateus 5,19. Ai daquele que alterar um só iude da Torá, uma única letrinha, e ensinar errado aos meus filhinhos, será chamado o menor no reino dos céus. E eu oro por esses que eu vejo adicionando palavras, trocando termos, adequando o evangelho à sua conveniência e não à mensagem do Cristo, cristalina, pura e verdadeira, que está lá. Então, para mim, o mais importante para mim dessa obra é chamar a atenção das pessoas. Não é mudar a cabeça de ninguém. Não é transformar, não fazer proselitismo, que o espiritismo não vive disso. O espiritismo quer que você esteja na sua religião, mas seja melhor. Então, o meu objetivo reflita que existe uma lei no universo chamada lei de causa e efeito, e depois que você alterar essa lei, você vai ter que prestar contas dela. Pietro Baldi tem na sua obra Deus e o Universo, ele faz uma reflexão que eu gosto muito. Ele diz que o universo é regido por leis perfeitas, invioláveis, inalteráveis. Quem provocar qualquer alteração na lei do universo vai sofrer em si mesmo as consequências dessa alteração. Então, a gente tem que ter, como Jesus deixou o grande recado para todos nós, aquela preocupação: vigiai e orai, porque você pode estar indo por caminhos não corretos, mas ouça a voz da consciência, como diz Kardec, quando ele fala de quem é médio e quem não é médio. Ouça a voz da sua consciência e veja se o que você está fazendo você gostaria que os outros fizessem a você. O parâmetro é esse. Não, a minha humilde contribuição é somente chamar a atenção das pessoas para uma nova verdade, um novo caminho, não para mudar absolutamente, mas para fazer com que as pessoas se sintam mais perto de Jesus, que ele é o caminho, a verdade e a vida, e ele mandou a gente buscar a verdade, que só assim nós nos libertaríamos.